E eu vi saindo a fumaça, eu corri e abri. Quando eu abri a porta, eu vi uma escadinha com muita vela. Tinha a cabeça de um bode, tinha um casco de tartaruga cheio de sangue, e ela estava deitada assim, de bruço em cima do sangue, e havia um manequim. Eu lembro disso, é muito vivo na minha memória. Havia um manequim todo vestido de amarelo, e quando eu abri a porta, o manequim virou a cabeça pra mim. Ai, meu Deus. Quando virou a cabeça pra mim, eu tomei um susto e fechei a porta. Quando eu fechei a porta, ela veio. Quando ela veio como uma lagartixa, um negócio assim, andando assim pra trás. E a gente parou naquela lanchonete. A dona da lanchonete era uma pessoa que queria ter filhos. E ela não podia ter filhos. Forte. Né? E ela me viu, e ela era muito bonitinha, muito bem tratada, muito bem cuidada. E minha mãe, no desespero, pra salvar a minha vida, né? Ela olhou pra moça e disse assim: dê comida a ela. E quando ela me deu, eu lembro como hoje, uma coca e um misto, eu tava comendo, vi minha mãe conversando a tarde toda, as horas foi se passando, e minha mãe olhou e disse assim: eu venho já. E ali eu fiquei órfã de mãe viva, né? O venho já dela nunca chegou. Eu vou fazer 40 anos e esse venho já nunca existiu, né? Ela deu as costas pra mim, foi embora, eu fiquei na mesa, sentada, esperando o venho já. Sentadinha na mesa, e a Adriana dizia assim: vamos embora, Lu, você vai pra minha casa. E eu dizia: eu não vou, que minha mãe disse que vai vir me buscar. E ela disse: não, vamos embora. Eu disse: não, minha mãe vai vir me buscar. Eu fiquei cansada, dormi e me acordei no quarto rosa. E aí começa a minha história. A minha vida era aquela vida, vivia muito bem com meus pais, e da noite pro dia eu estava dentro de um quarto, com a casa cheia de imagens, escultura da religião afro, né? E eu achei estranho, e o mundo espiritual, ele existe, ele é real, e criança vê sim. Quando eu saio do quarto, eu vi a estátua mexendo a cabeça e os olhos. Fiquei com medo, entrei, porque aquilo era novo, eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Eu entrei no quarto e eu fiquei com aquele medo, né? Porque o mundo espiritual é real. E eu saí depois de 2 dias, ela tentando me fazer comer, não a Adriana, mas a mãe dela, por eu não comer, já fazia 3 dias. Eu não comia, porque o cheiro da comida me dava nojo. E eu acostumada, mulher, no Danoninho, no Leitinho, no Yakult, e eu queria lá comer peixe. Criança. Sim. Fui criança criada com tudo bom mesmo. Então, quando eu vi aquele cheiro, aquele coisa diferente do meu cotidiano, eu estranhei, eu era uma criança. E quando eu saí pelo 3º dia, me ajuda, Jesus. Quando eu saí pelo 3º dia do quarto, eu fiquei 3 dias sem comer nada. Quando eu saí, eu vi ela lavando os pratos e eu disse: eu tô com fome. Ela disse: você tá com fome? A mãe da Adriana, tá? Não foi a Adriana. Não foi quem me levou. Foi quem já estava lá. Você tá com fome? E eu disse: tô com fome. Aí ela disse: sente aí. Ela me deixou sentada na mesa. A Adriana tinha um pai acamado, que não mexia nada, só o pescoço. E ele ficava sempre no sofá assistindo jornal. E a mãe dela dentro dessa casa. Até então, pra mim, era eles. E eu não imaginei que uma senhora de idade poderia me fazer algum mal. Eu estou com fome. Ela está com fome? Estou. Ela senta aí na mesa. Ela pegou a comida, peixe, galinha guisada, essas coisas, botou na mesa, começou a comer, e eu fiquei esperando, né, pra ver o que ela ia fazer. Criada com babá, criada assim, aí eu nem fiquei esperando. Ela terminou de comer, guardou a comida e todo o resto que sobrou do prato. Ela olhou pra mim e disse: agora coma. Eu tinha 5 anos. E eu chorando comia aquela comida. Comi porque eu tava com fome, né? E o pai da Adriana, por ele ser deficiente, ele babava na comida. Então, ela botou tudo no prato e disse: coma. Então eu fui comendo aquilo ali. E isso foi por muito tempo. Toda vez que eu tinha fome, eu só comia se fosse assim. Só que na frente da Adriana era outra forma. E como eu cresci em um ambiente que a agressão era normal, aquilo pra mim era uma linguagem de amor. Então eu fiz de tudo pra sobreviver aquilo. Foi passando o tempo, muito tempo. E ela tinha uns trabalhos que ela fazia da religião dela no fundo da casa dela. No fundo, eu não sabia. Fazia. Então, eu passei a limpar a casa, a lavar prato, a fazer tudo. E eu era uma criança, né? A fazer tudo. Lembro como hoje. Eu até falei para uma tia minha tia chorou. Eu disse: eu lembro, tia, da rua. Tinha uma escola pública estadual de esquina, tinha um negócio da polícia e era uma rua sem saída. Eu estava no Jacintinho o tempo todo e eu não sabia. Porque na minha cabeça de criança eu estava muito distante, né? Então, quando eu não podia brincar, eu não tinha brinquedo, eu não tinha roupa, eu perdi muitos dentes, eu passei muito problema de saúde. Quando eu adoeci, eu tinha que ficar trancada dentro do quarto sozinha. E toda sexta-feira eu tinha que sair da casa. Porque havia trabalhos normais na religião dela e eu não podia estar. Porque se eu tivesse, as entidades que ela clamava não desciam. Sim. Né? E eu era criança, eu não entendia absolutamente nada. E as entidades falavam para ela: a menininha do cabelão está dentro do quarto. Eu não posso. Retira ela da casa. Então me tiravam, davam um banho na casa, fazia aquele todo ritual e eu ia para o interior com a Adriana. Isso era sempre toda sexta-feira. Foi passando o tempo e é engraçado a capacidade do ser humano, né? A gente faz de tudo para se adaptar.
Eu disse, eu tenho que arrumar uma forma, eu era criança, de sobreviver aqui até meu pai chegar. Porque minha mãe não vem, mas meu pai vai vir. Né? Então eu chegava pra ela e eu dizia assim, você quer que eu lhe ajude? Ela vai pra lá. Com ignorância. Aí eu, você quer que eu lhe ajude? Eu insistia pelo aquele amor. Eu disse, se ela gostar de mim, ela não vai me dar resto de comida. Eu era criança. Eu já pensava nisso. Meu Deus. Né? E eu conversando com ela, um dia ela estava bordando a saia da religião dela e ela chegou pra mim e disse bem assim. Eu cheguei pra ela e disse, você tá fazendo o quê? Era uma saia amarela e ela botava uns brilhinhos na saia. E eu disse, você tá fazendo o quê? Aí ela disse, eu tô bordando. Ah, se eu posso lhe ajudar? Ali deu um estralo nela. Vou ensinar pra puxar. Sim. Só que o que eu não sabia e o que ela não sabia é que a minha geração estava debaixo de uma promessa. Glória a Deus. Havia uma bisavó que orou pela 7ª geração. E eu estava incluída dentro da promessa. Não era uma menininha do quarto. Era uma criança que tinha sido regado por alguém que havia morrido, mas a oração estava viva. Eu estava o tempo todo protegida. Naquele lugar eu não sabia. Lembrando, né, que é bom deixar bem claro que isso é internet, que eu não estou falando de religião. A religião afro nunca foi apresentada para mim. Sim. Nunca, eu nunca participei. Nunca. Ela quis me levar e eu lembro que naquele dia eu bordei, eu sei bordar. Aprendi com ela. Toda dor gera um talento novo. Tudo que você perde, tudo que você sofre, lhe acrescenta algo valioso, que nada consegue roubar de você. Né? Eu aprendi isso muito pequena. Então eu bordando, ela viu que eu bordava bem, agilizava o trabalho dela e eu ajudava muito ela. Então eu passei a comer sentada na mesa. Eu podia assistir televisão, que eu não podia. Eu comecei a ser tratada um pouco melhor, porque até os cachorros dela eram tratados melhor do que eu, né? Então, naquele dia que ela me viu bordando e viu que eu bordava muito bonita, ela começou a falar da religião dela, começou a mostrar, me apresentar. E eu lá, criança, eu não estava entendendo nada, mulher. E eu lá olhava, tá certo, ela disse, eu vou lhe dar um banho de pipoca. O pastor ria, ele disse, minha filha tomou um banho de pipoca. Eu vou lhe dar um banho de pipoca, porque toda vez que você tá aqui, a gente não pode, é por isso que eu tenho que lhe tirar, mas eu não quero, eu quero que você participe. Ela me botou num balde, esfregou pipoca em mim. E pronto, e eu dormi. E deu meu aniversário. Você tomou um banho de pipoca? Me deram um banho de pipoca. Me deram um banho de pipoquinha. Mas foi na sala da casa, né? Não foi lá atrás, não. Foi na sala da casa que ela dizia que eu tinha que me libertar para não sei o quê. Falando das coisas. Porque quando eu estava na casa, não se aproximava nada. Uhum. Então eu tinha que tirar. Então ela achava, então essa menina tá com um problema. Dá um banho de pipoca nela. Né? Ela deu um banho de pipoca em mim, nada acontecia. Quando foi um dia, eu não sabia o que era Natal, o que era Ano Novo, o que era aniversário, o que era nada. Meu pai chega na porta da casa dessa mulher. Depois de muito tempo. Meu Deus, apareceu. Eu tava lavando prato e meu pai chega com um conjuntinho de roupa pra mim. Que eu gostava muito da marca Bicho Comeu, que era uma marca da Xuxa. Desci ela que ela teve a infância dela. E meu pai trouxe dessa marca pra mim. Ele desceu de helicóptero. Já fazia muito tempo que ele tava morando lá em São Paulo, com o pessoal do tráfico. E meu irmão foi junto com ele. E meu pai desce de helicóptero. Quando ele desce de helicóptero, ele me veio e disse, meu pai veio me buscar, vai me levar pra mim. Coisa de filme. Mas não tinha, na época no Jacitinho era tudo terreno baldio. Hoje essa rua ela não é uma rua sem saída, ela tem uma saída. Mas na época era uma rua sem saída. E ele desce no terreno baldio e ele disse, vamos comemorar seu aniversário? Eu disse, acabou, né? Então eu criança ali, eu disse, não vou contar nada pro meu pai. Porque passou, meu pai veio me buscar. E ele me levou pro Armazém Guimarães, eu brinquei com meu irmão. E foi uma das noites mais felizes da minha vida, né? E quando meu pai termina a noite, ele disse, agora você vai voltar. E eu disse, voltar pra onde, pai? Ele disse, pra onde eu lhe tirei. É preciso você ficar lá. E foi aquele sofrimento, meu irmão rasgou a minha roupa no meu corpo, porque ele não queria ir, porque meu pai estava morando dentro de uma boca de fumo, né? Ele arrumou esse helicóptero não porque tinha dinheiro, mas porque tinha conhecimento. E há muitos anos atrás, conhecimento valia muito, até hoje vale, mas na época valia muito. Então ele ligava pro pessoal e conseguia helicóptero, essas coisas, né? E ele me deixou lá, meu irmão rasgou a minha roupa. E ali eu entendi que a minha sentença era ficar ali. Segui minha vida normal. Alguns dias depois, eu estava lavando prato e eu vi uma fumaça saindo de um quarto que era no fundo da casa, onde acontecia toda a prática da religião dela. Rituais. Exato. E eu vi uma fumaça saindo e veio uma preocupação. Porque eu vi fumaça, eu disse, deve estar tocando fogo, ela está incendiada. Porque vi uma luz vermelha com uma fumaça muito forte. E eu, criança curiosa, eu nunca tinha ido lá. Porque ela soltava os pitbulls, ela tinha 2 pitbulls. Ela soltava na porta que fechava para essa porta. E eu nunca tinha ido, porque ela dizia, se você passar, eles vão lhe matar. Ela falava para mim isso. Mas naquele dia os pitbulls não estavam na porta, eles estavam na outra grade. E eu vi saindo a fumaça, eu corri. E abri. Quando eu abri a porta, eu vi uma escadinha com muita vela. Tinha a cabeça de um bode. Tinha um casco de tartaruga cheio de sangue. E ela estava deitada assim, de bruço em cima do sangue. E havia um manequim. Eu lembro disso, é muito vivo na minha memória. Havia um manequim todo vestido de amarelo.
E quando eu abri a porta, o manequim virou a cabeça pra mim. Ai, meu Deus. Quando virou a cabeça pra mim, Misericórdia. eu tomei um susto e fechei a porta. Quando eu fechei a porta, ela veio. Quando ela veio como uma lagartixa, um negócio assim, andando assim pra trás, como uma serpente. Ela veio e tinha um corredor bem grande. Eu saí correndo. Quando eu saí correndo, alguém pula do telhado e empurra ela. Ela já tinha me alcançado. Pula, empurra ela e diz, corra para o quarto. E começou aquela zoada, aquela confusão. O que eu não sabia é que ela tinha um filho que era usuário de droga. E por ele ser usuário de droga, a religião dela não aceita quem usa droga nesse ambiente. Ele foi expulso de casa. Mas ele estava dentro de uma boca de fumo. E ele ouviu Deus dizendo a ele, volte para casa da sua mãe, pule o telhado e caia na varanda, na área. Meu Deus. Ele obedeceu, Deus. pulou, caiu. Quando ele caiu, ele mandou eu correr. Quando eu corri, a Adriana chega. Nisso foi uma tarde muito tensa, né? O inimigo é sujo. Foi uma tarde muito tensa. Mas quando foi à noite, tava tudo tranquilo. A Adriana não saiu de casa, eu fiquei com ela. A minha avó chega. Chega a minha avó e a minha tia Bárbara, né? Nesse dia. Nesse mesmo dia. A minha tia chora quando eu falo isso. Porque ela foi uma tia muito dura também comigo. Ela não sabia das dores que eu carregava. E ela tinha uma certa rincha de irmão com a minha mãe. Então toda a raiva acabava descontando na gente, né? E minha tia chega com a minha avó. E minha avó é muito doidona assim, sabe? Ela era muito cangaceira, muito mulher nordestina. Ela entra, vem buscar a minha neta. Ela lembra muito eu, assim, minha avó. Vem buscar a minha neta. Cadê minha neta? E eu tava terminando de lavar o prato. E minha avó entra na casa. Você já tinha uns 6, 7 anos? Eu tinha uns 7 anos e pouco. Já tava entrando quase nos 8 anos. Minha avó morreu, eu tinha 8 anos. Ela morreu no período de São João. 6 meses depois. Ai. Quando minha avó vai lá me buscar, ela disse, a mãe dela é uma irresponsável, mas ela tem vó, aquele negócio nordestino, Sim. né? Vamos embora. Aí me pegou, me botou no carro da minha tia. A mãe da Adriana me agarrou, porque ela já tinha um apego muito grande por mim. A Adriana me amava, me tratava muito bem. Só que na ausência dela, eu sofria uns maus tratos, mas ela não tem nada a ver com isso. A religião não tem nada a ver com isso. Não tem. É o caráter da mãe dela, que era assim, talvez por ser uma mulher com muitas dores, né? Não sei os motivos. Eu sei que eu passei por isso. Pela pessoa, não pela religião. Que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então, fui embora com a minha avó. Quando eu fui pra casa da minha avó, a minha avó me encheu de amor. Eu descobri o que era aniversário, eu descobri o que era carinho, já, né? eu descobri o que era sentar numa mesa com um monte de primo. Deus me deu a oportunidade de viver os melhores 6 meses da minha vida. E minha avó sofreu um acidente 6 meses depois, de carro, porque a gente nunca pode brincar com aquilo que a gente não conhece, né? Minha avó... Deixa eu me concentrar aqui. Minha avó estava fazendo a comida, ela é muito família, ela era o esteio da casa, né? Ela fazendo a comidinha dela lá, eu vi uma travessa com farinha e uma vela de 7º dia na porta de casa. E eu levei a vela para dentro de casa. E quando eu levei a vela, eu disse, vó, tava na porta, olha, guarda, porque se faltar energia, tem vela. Eu criança, inocente. A minha avó, meu Deus, tá amarrado, tira isso da minha casa. E eu não sabia o que era. Você achou onde? Eu mostrei a ela, mostrei a vasilha, a farinha, a vela. A minha avó, meu Deus. Aí começou a rezar Nossa Senhora, Pai Nosso, Santo Anjo, tudo misturado. E ela disse, meu Deus, tem que alguém tirar aqui. Aí chamou uma pessoa, tirou. E poucos dias depois, eu não sei se foi uma semana, se foi 2 dias depois, minha avó sofre um acidente e ela morre, ela e meu avô. Numa batida de carro. Eu perdi os dois na hora, assim. E eu fui pra casa. Nesse período, a minha mãe, ela nunca me criou como filha, como amor, com abraço, com carinho. Eu não sei o que é um abraço da minha mãe, né? Eu voltei a morar com a minha avó, minha mãe também morava com a gente, né? Mas ela nunca me tratou como filha. Foi passando o tempo, a vovó morreu e minha mãe entrou na depressão. E a depressão não era falada como é hoje, né? Era frescura, né? Depressão era frescura. Minha mãe, da noite por dia, perdeu pai, mãe, tudo, com 2 filhos, muito nova, sem marido, né? E ela entrou na depressão e ficou na cama. E como eu passei muito tempo naquele ambiente, de ver quadro mexendo, cadeira arrastando, cabeça de boneco mexendo, era muito comum. Eu via muitas vezes, o inimigo ele é sujo, eu via minha avó dançando na área da casa dela, mas ela estava morta. E eu lembro que minha mãe estava na cama e eu corri para o quintal, porque eu vi uma crente adorando a Deus com o hino da Cassiana. E eu não conhecia Deus. Eu tinha 8 anos, eu estava chegando de 9. E na casa da vovó tinha um buraco na parede do quintal que dava para ver o quintal da crente, da Beta, sofrendo tanto já, da Assembleia de Deus de Pinheiro, pastor José Laércio. E a Beta estava cantando o louvor da Cassiana. Deus não rejeita a oração. Eu nunca tinha ouvido aquilo, e ela cantando, e eu achei tão linda a voz dela. Ela disse, Lohane, você tá aí? Eu disse, tô, Beta. Ela disse, Deus me disse que você estaria aí. Vem aqui pra minha casa.
E eu fui. A Beta era a pessoa mais pobre da rua inteira. A casa dela era de taipa, o chão, ela vai me assistir, né? O chão era de barro, batido, mas crente. Glória a Deus. Crente de verdade. Então a Beta disse assim: Lohane, vem aqui que Deus disse que você vinha. E eu fui pra casa dela e a Beta tava cantando, lavando o prato, com um saco de farinha e 3 tomates. Pra alimentar ela, 2 netos e uma mãe adoentada. E ela crente mesmo. Que a Assembleia antes usava saia comprida pra não depilar as pernas. Eita glória! Meu Deus! E eu achava lindo porque era diferente. Eu vim de um mundo que as mulheres tinham que se mostrar demais. E ela tava toda coberta. E eu olhei pra Beta e eu vendo ela com alegria. E eu disse: quem lhe ensinou a cantar, Beta? Você canta tão bonito. Ela disse: Deus. E eu não entendia porque eu era criança. Eu disse: mas Deus te ensinou. Ela disse: me ensinou. Você sabia que eu não sei ler e escrever? Eu disse: como é que você sabe? Aí muitas vezes eu ensinei ela a ler, porque na época era fita, né? Rebobina, volta. E ela tava lá, ela disse: eu tô ensaiando que a gente vai cantar no coral. E eu disse: Beta, me leva pra igreja. Eu falei: me leva pra igreja. E a Beta disse bem assim, olhou pra mim e fez: você quer? E eu disse: quero, agora eu quero uma saia igual a sua. Eita. Eu falei. Aí ela disse: olha, Jesus, vamos fazer uma oração, Lohane? Aí eu disse: bora, na casinha dela. Aí todo mundo tava sentadinho no chão, porque não tinha mesa, com um pratinho de farinha e tomate. Minha mãe em cima de uma cama. Meu irmão, sei lá Deus onde, e eu tava ali. Porque Deus prepara cenário para fazer coisa incrível, né? Não precisa ter luz, precisa ter Ele, né? E tava ele ali vivinho naquela casa. E ela disse assim: Deus vai responder tua oração. Aí eu parei, eu disse: vai mesmo? Ela vai. Deus levou seus avós por um propósito, Lohane. E Ele vai responder a sua oração. Ela falando para acalmar meu coração, porque ela viu que eu fui a que mais senti. E ela disse bem assim: vamos orar. E ela fez uma oração eficaz. Não é longa, é eficaz. Não é com teologia, é eficaz. É uma oração que realmente alcance. Né? Ela só disse assim: Senhor, a menina quer ir para a igreja, ela quer uma saia igual a minha, mande. Realize o desejo do coração dela. Vamos orar, abençoa a comida. A gente sentou. Quando a gente ainda estava comendo, chega uma pessoa com uma caixa de papelão e diz assim: irmã Beta, olhe, eu estava em casa, o Espírito Santo me disse que era para mim arrumar minhas roupas e limpar um bocado e trazer para a senhora. Só que tem uma coisa que eu achei estranha. O Espírito Santo falou comigo: os crentes antigamente é diferente demais. É muito diferente, né? Ela disse assim: o Espírito Santo falou para mim: pega a saia nova que você comprou e leve para casa da irmã Beta. A irmã Beta usava G, mas a irmã usava P. E ela disse: é nova, Beta. Não sei por que o Espírito Santo falou, mas ele manda e eu obedeço. Tá aqui, não sei pra que serve. Quando a gente abre a caixa, a saia que eu queria do meu número. Eu creio. Que dava em mim direitinho. E eu fui pra Assembleia de Deus. Desci ela com a saia longa dela. Deixe ela. E eu fui pra Assembleia de Deus, porque José Laércio, na época, ainda estava com a primeira esposa, né? Ela não havia falecido. Sim. E tinha escola bíblica. Como é importante você investir no futuro de uma criança, né? Ela vai dar frutos. Né? E eu ali, e eu chorava, sentia a presença, a criança era batizada, era uma coisa linda. Mas quando eu voltava, eu tinha uma guerra dentro de casa. Minha mãe em cima de uma cama. E quantas vezes eu cantei música da Cassiane pra minha mãe em cima de uma cama. Deus deu uma oportunidade pra minha mãe. Minha mãe se ergueu do nada, né? Ela se ergueu do nada. Glória Só a Deus. que a minha mãe, ela era mãe sem ninguém. Agora, quando ela arrumava alguém, começava a tribulação dentro da minha casa, né? Porque, principalmente as pessoas que têm filhos, tem que aceitar os outros filhos. Se casa com alguém que tem filho, né? Eu sei que tem muita gente que teve experiências ótimas com padrastos, eu não tive, né? Então minha mãe começou a trabalhar. Essa maionese de cenoura tão famosa em Maceió é uma receita autoral dela. Tem uma maionese de cenoura? A maionese de cenoura que come em todas as lanchonetes daqui do Passaporte. Foi uma falta de ingrediente que saiu aquela receita. Foi a minha mãe, eu estava no dia que ela fez aquela receita, né? Minha mãe virou uma das maiores empresárias do estado de Alagoas, né? Apareceu pessoas maravilhosas na vida dela, que ajudou ela a chegar até o pódio. Mas ela buscava um amor que não existe. Então ela começava a se envolver com pessoas mais jovens. Sim. E era eu, meu irmão, ela e sempre alguém dentro de casa. Sim. E foi passando os anos e não foram dando certo. Até que um dia ela se envolve com o próprio sobrinho. Minha mãe tinha 33 ou era 34 anos na época. Minha mãe ela é muito nova, né? Eu era uma mocinha e o meu primo, que é filho da esposa do irmão dela de sangue, meu tio era padrasto desse menino. Sim. Só que esse menino cresceu com a gente. Sim, não era sobrinho de sangue, né? Mas era crescido com a família, então era considerado primo no meio da família. Sim. Né? Essa minha tia teve, sim, outro filho com esse meu tio, legítimo. Só que esse rapaz, ele muito novo, foi lá pra casa. E eu tava crescendo, né? E eu sempre trabalhei muito, trabalhei muito. Eu não podia ir pra igreja porque eu tinha que trabalhar. Então, eu cresci em um ambiente extremamente complicado de viver, né? Apanhando muito, sendo humilhada muitas vezes pela minha mãe. E eu não entendia aquilo, porque qualquer lugar era melhor do que estar onde eu estava. Então eu suportava aquilo, até que um dia minha mãe, o inimigo usou ela de uma forma tremenda.
ela me bateu na frente de todo mundo na lanchonete. Ela arrastou meu cabelo, me jogou dentro do quarto. Qual era a tua idade na época? Eu tinha 14 anos. Meu pai já tinha falecido, meu pai morreu quando eu fiz 12 anos. Mataram meu pai, porque é o caminho que ele escolheu, Sim. né? Mataram meu pai. E eu tinha 14 anos na época. E minha mãe me bateu muito mesmo. Na frente de todo mundo. Na frente de todo mundo. E ela viu que ia dar aquela repercussão muito grande. Ela me jogou dentro de um quarto e bateu em mim. E esse meu primo tentava tirar e era aquela confusão toda. E eu não entendia porque eu tava apanhando, eu só tava trabalhando. E eu apanhei muito. E eu liguei pra minha avó. Porque devido à morte do meu pai, eu tive o número da minha avó, que eu nunca tive amizade com ela. Então, minha avó abriu a porta da casa dela. Ela queria me levar no ML para fazer corpo de delito, porque tinha ficado muito feio. Só não desfigurou meu rosto, mas todo o meu corpo foi desfigurado. E ali eu conheci a versão do meu pai, contado pela minha avó. Minha avó contou algumas coisas que passou. E eu fiquei morando com a minha avó, acho que uns 3 meses. E nesses 3 meses, eu entrei na transição de virar uma mocinha. Emagreci, perdi 30 quilos, fiquei bem magrinha, nascendo meu corpinho de mocinha. Eu cheguei uma criança e em 3 meses meu corpo modificou completamente. E minha prima é usuária de droga. A família do meu pai, todos usam até hoje, né? Ela roubou R$5 da minha avó. E eu sou muito honesta, sabe? Eu aprendi uma coisa com a minha avó, que morreu. A oportunidade dela é única, não desperdice ela, né? Não, vergonha é roubar e não levar. Né? Minha avó sempre dizia isso, então eu cresci com esse princípio. Minha prima roubou R$5 para usar droga e disse que fui eu. E eu tava na casa da minha avó, e minha avó, no período que eu fiquei olhando a borracharia dela, ela pegou minhas roupas, rasgou tudo, jogou tudo no chão, quebrou meus perfumes, tudo, ela acabou com tudo. E saiu e me esculhambou, e quando eu entrei, eu disse: o que é que houve? Ela disse: você é uma ladrona. E aquilo foi tão forte pra mim, que eu parei, olhei assim pra ela, não pensei em outra coisa, abri a porta e fui andando pra aquela praça da faculdade. Fiquei sentada ali. E ali eu tava decidida a morar na rua. Eu disse: eu não vou voltar pra minha casa, porque se eu voltar minha mãe pode me matar. Eu não vou pra casa da minha avó, porque eu não roubei. E eu fiquei sentada, 14 anos, no meio da rua, e passa uma crente da Assembleia de Deus. Quando ela passa, ela diz assim: de onde tu vens? Pra onde tu vais? Desse jeito? Desse jeito. E eu parei e disse: eu tô só aqui. Ela disse: não, você não vai fazer o que você tá pensando. Você vai voltar pra casa da sua avó. E eu parei, olhei assim, ela entrou em mistério falando. Ela disse: pensa tu que esqueci das promessas? E eu parado, olhando assim pra ela disse: volte que eu estou mandando socorro. Voltei, peguei todas as minhas roupas rasgadas, joguei no lixo, resumi o que dava pra salvar, guardei e fiquei esperando socorro. Porque uma vez Deus falou, 2 vezes eu ouvi. O telefone toca e esse meu primo, que morava com a minha mãe, que era namorado da minha mãe, era uma bagunça minha vida, meu Deus. Ele liga e diz assim: Lô, como é que você tá? Eu disse: eu tô bem. Aí ele disse: eu tô indo buscar você, que o que sua mãe fez foi errado. Socorro de Deus. E ele chega, quando a gente chega, minha mãe não queria que eu dormisse mais no quarto com ela. Ela botou a gente pra dormir no porão da casa, eu e meu irmão. E eu fiquei muitos anos ali, e a minha relação com a minha mãe sempre foi assim. Ela era minha patroa, eu era empregada dela. E eu cresci. E não consigo contar as vezes que eu pensei em ter a minha vida, que eu pensei em morar na rua, cheia de promessa. E o diabo rondando pra acabar com as promessas de Deus. Tem gente que tá me assistindo aí, cheio de promessa. Mas a luta foi tão grande. Foram tantas coisas que aconteceram que as pessoas pensam em deixar as promessas. As promessas de Deus, elas são tão reais como o ar que a gente respira, né? E eu vivi ali, né? Eu sempre brinco dizendo: eu sobrevivi. Eu vivi com 18 anos, né? Então, passou um período, minha mãe foi pra igreja, largou esse meu primo. Foi pra igreja? Foi pra igreja. Aceitou Jesus? Aceitou Jesus. E aí? E ela não dava testemunho. Não dava testemunho Não. de que é uma nova pessoa, nova criatura? Não dava. Ela foi pra igreja. Só foi. Hoje, a maioria dos crentes de hoje vão pra igreja. Não são crentes. Porque não dão testemunhos. Ela não deu testemunho. O testemunho dela não arrastou. A maioria não. A presença. Não. Mas o contrato que eu fiz com ele me levou pra presença. Não foi o testemunho dela. Como é importante você dar testemunho. Eu lembro como hoje minha mãe ia pra igreja, voltava alterada, gritando, quebrando as coisas dentro de casa. Uma loucura, minha vida era uma loucura. E jogava espátula e derrubava a cadeira, era uma humilhação. Ela era acostumada a fazer isso. Mas era só comigo. Com meu irmão, não. Meu irmão tava tranquilo, mas comigo era isso. E eu disse: meu Deus, qual é o meu erro? Meu Deus, o que eu preciso fazer? E eu ficava assim, sem resposta, porque a culpa não era minha. E a gente tem que entender isso. A culpa não é nossa. E era aquela loucura toda. Minha mãe foi pra igreja, ia pra igreja. Sabe aqueles memes? Que a mãe tá lá orando, mas quando chega em casa, o cacete come, aquela confusão. Era assim na minha casa. E eu olhava pra minha mãe e disse: eu nunca vou pra igreja. Pra ir pra igreja pra ficar assim? Não. Mas eu conhecia Jesus. E um dia,
sentada na janela do meu quarto, pensando em ir embora mais uma vez da minha casa. Eu tinha 16 anos. Uma imagem se apareceu na janela e disse: tire sua vida. Eu me sentei, uma imagem se materializou na janela do meu quarto. Como era essa imagem? Toda preta, um vulto preto. Eu vi, inclusive, esse vulto quando eu fui ter meu filho. Vou contar mais lá na frente, eu vou resumir pra ir pra essa parte. Ela se materializou. É um vulto todo preto, com capa preta. Se materializou na janela do meu quarto. E eu me sentei na janela e passava ônibus na frente da minha casa. E eu disse: próximo ônibus que passar, eu me jogo. Porque eu vou acabar com isso. Minha mãe vai ficar livre de mim. E tá tudo bem. E eu me sentei na janela e eu ficava esperando e o ônibus não vinha. E eu olhei pro céu. Quando eu olhei pro céu, eu disse: Senhor, se o Senhor me ama de verdade, muda a minha história. Faça pelo menos a minha mãe me amar. Se o Senhor acompanhou a minha história, mude ela. Eu falei isso olhando pro céu. E foi um dia tão triste, eu lembro desse dia. O Espírito Santo, de certa forma, ele acalmou meu coração. E eu disse assim: eu vou fazer algo com o Senhor. Se o Senhor mudar a minha história, ninguém me tira da presença. E eu sentada. Tu já entendia a linguagem, né? Entendia. Já sabia a linguagem dos crentes, como é que conversava com Deus. Cercou. O céu sempre me cercou. É por isso que o inimigo tentou minar. De todas as formas. Ele não podia tirar minha vida, mas ele queria que eu fizesse isso comigo mesmo. Sim. O céu me arrodeou de todas as formas. Eu sempre tive amigos bons. Deus sempre me livrou de mim mesmo. Satanás tentou te traumatizar, te enlouquecer. De todas as formas. E te Teve matar. um período da minha adolescência que eu tive bulimia, né? Tudo que eu comia eu botava pra fora. Porque a minha mãe dizia: você é muito feia, você é muito gorda, você é muito isso, você é muito aquilo. Eu dizia: se eu emagrecer, a minha mãe vai me amar. Se eu Você fizer... queria a aprovação da sua mãe. A aceitação. A aceitação dela. Então você fazia de tudo pra tentar, mas sempre Exato. frustrado. Nunca dava certo. Porque hoje eu entendo, né? Mas nunca dava certo. E passou, nesse dia eu saí, no dia seguinte eu fui pra igreja. E no meio do caminho eu fui andando e fui só. Porque eu já tava querendo tirar minha vida há alguns dias e eu tava planejando como, né? É importante a gente ter a sensibilidade de entender o grito de socorro de alguém. Mas o céu me socorreu. Eu não tinha amigos, porque eu trabalhava muito. Eu não tinha tempo de ter amizade. Foi roubado minha infância, foi roubado minha adolescência. Foi roubado tudo, menos o meu futuro, né? Eu não sei o que as pessoas que estão me assistindo perderam, né? Mas podem roubar tudo, menos o futuro que Deus tem pra nossa vida, né? Eu fui andando pra igreja, quando eu andei, que eu virei esquina, um assembleano. Ele passa e diz assim: moça, como é lindo, hoje não se vê mais isso. Hoje você não tem valor se você não tiver como mostrar que tem. Tem que ter. Tem que ter. E ele olhou pra mim, vinha de Havaiana, com a blusa, com a calça social, a blusa aqui 3/4, a biblinha preta debaixo do braço. Ele fez: moça, o Senhor manda te dizer que ele tem saudades. E ele ouviu tua conversa na janela com ele ontem. Ele te livrou, tu tá viva por um milagre. Vá pra igreja. E eu disse: oxe, eu chorei, fui andando porque eu já tava indo. E eu fui andando pra igreja. E eu, antes de entrar na igreja, eu disse: Senhor, se o Senhor me ama, me chame. Porque eu não tenho pai, eu não tenho mãe, eu não tenho ninguém. Mas me chame, seja meu pai. Me chame, mude a minha história. É tão importante os pastores terem a sensibilidade de olhar pra ovelha não como um produto, mas como uma ovelha. Quantas igrejas, ao longo da minha vida, eu entrei pedindo socorro e não tinha ninguém pra me socorrer. Só Deus, né? Mas naquele dia havia uma moça chamada Poliana e ela estava pregando no culto de jovens. E eu entrei, bem acanhada, me sentei no fundo. Vi os meus amigos, que eu tinha muitos amigos já crentes. E eu dizia: meu Deus, eu tinha 16 anos, eu disse: meu Deus, eu ia fazer 16. Eu disse: meu Deus, se o Senhor me ama, me chame. Aí Deus usou a Poliana no meio da pregação, ela para, que é uma igreja bem batista, né? Batista chama muito jovem. E as minhas amigas: bora que tu vai gostar, ou não sei o quê. E eu me sentei no fundo, ela disse: venha, eu sou seu pai. Quando ela fez isso, eu sabia que era Deus me adotando ali. Eu me levantei e fui. E até hoje, nenhuma adversidade, nada, nenhuma perca, nenhuma prova, nada conseguiu me separar do amor de Deus. Amém. E esse foi mais um testemunho tremendo. Irmãos, esse testemunho é um testemunho muito forte. Você vê que desde o começo da história dela, muita coisa acontece. E tudo que acontece, assim, se você for olhar pelos seus olhos humanos, você diz: ah, é tudo coisa ruim. Mas se nós formos observar com um olhar espiritual, tudo foi pela direção de Deus, né? Todas as peças foi se encaixando, peças doloridas, peças que machucou, peças que fez ela chorar, mas que foi necessário para que hoje ela pudesse estar aqui, para que hoje ela pudesse estar testemunhando o que Deus fez na vida dela. Talvez hoje você está vivendo um cenário que nem o dela, passando uma situação semelhante ao desta mulher, ou até pior, né?
Entenda, irmãos, que é um propósito, né? De você estar passando por tudo isso. Há o porquê você está passando por tudo isso. E eu creio que necessitamos passar por esse tempo para que o Senhor venha nos ensinar, para que o Senhor venha trabalhar em nós, para que possamos gerar testemunhos. É tão difícil, irmãos, é triste muitas das vezes gerar um testemunho, passar o processo do testemunho, porque se nós formos observar pela Bíblia, a gente pode ver muitos homens que Deus chama e Deus entrega algo tremendo na vida deles, só que em nenhum momento o Senhor fala que no meio do percurso vai ser difícil. Em nenhum momento. Moisés é um grande exemplo disso. Quando o Senhor chama Moisés para libertar o povo cativo no Egito, acredito que Moisés achou assim: é somente eu ir lá, né, libertar o povo e trazer o povo para adorar. Só que não foi assim. Foi 40 anos no deserto. Foi 40 anos de prova, foi 40 anos de luta. Mas assim como na vida dela, foi 40 anos de Deus guardando, Deus livrando, Deus protegendo. Foi um tempo muito difícil, mas também foi um tempo que naquela época ela não conseguia ver o que de bom tinha ali. Mas eu tenho certeza que hoje ela consegue enxergar, né, todas as coisas boas que Deus fez, todos os livramentos que Deus deu, e assim é na nossa vida também. O Senhor, Ele nos dá livramento que talvez no momento não conseguimos enxergar, mas ao passar do tempo, quando temos já uma clareza melhor de tudo que aconteceu, conseguimos contemplar, né, as maravilhas, as coisas boas que Deus fez na nossa vida e que só temos que agradecer, né? É o que Deus faz hoje, não entendemos, mas iremos entender mais para frente. E eu creio que na nossa vida é assim, e é necessário passarmos pela prova, é necessário passarmos por lutas, por dificuldade, para o nome do Senhor ser glorificado através da nossa vida. Então, se Deus está te provando hoje, dê glória. Se Deus está te testando hoje, dê aleluia. Continua perseverando na luta e na prova, pois o Senhor, Ele é fiel na sua vida. Amém? Que Deus abençoe poderosamente. Fique na paz, tá bom? Aqui é o Deus Podcast, tá bom? Deus Podcast. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo a fonte. Vai estar aqui em cima. Sempre quando a fonte do vídeo vai estar aqui em cima do vídeo. E você pode ir lá pesquisar o nome do canal que você vai encontrar o testemunho certinho. Mas vou deixar para vocês aqui o link também para você ir lá e conferir certinho, tá bom? Tenho certeza que você vai gostar de assistir. Foi só uma pequena parte aqui que eu postei para vocês, mas tem o testemunho todo que é tremendo. Deus fala muito, né? Ela vai falar também sobre a gravidez dela, que foi também um testemunho muito lindo. Mas eu quero deixar para vocês assistir no canal principal, tá bom? Então que Deus abençoe sua vida poderosamente. Fique na paz e até o próximo vídeo.